Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Este é o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paini, falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição do dia 1º/7. E nós sempre iniciamos com aquele bloco Entendendo a Política, como se isso fosse possível, né? Mas na medida a gente vai falando para vocês as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, na capital do vinho. E hoje, como sempre, vamos pegar bem pesado. Deixa eu falar para vocês que o presidente Lula participou de uma cúpula do Mercosul e desta vez foi em Asunción, no Paraguai, o país que preside o bloco esse ano. E no seu discurso, o presidente brasileiro falou sobre o pleito de 2026, em vez de se ater às causas do encontro. E ele disse aí pelo qual motivo ele vai querer disputar pela 4ª vez o cargo de presidente do Brasil. E a razão do porquê... Não, eu não vou falar. Eu vou botar aqui para vocês entenderem o que ele falou. Depois a gente volta para comentar esse caso. Eu vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. A gente pegou esse trechinho da Jovem Pan. O que apareceu aí no final aí o âncora da Jovem Pan. Então, de acordo com o presidente, se ele não for o próximo presidente do Brasil, o país deixará de ser uma democracia. Será que foi isso que eu entendi? Será que ele está subestimando a minha inteligência? Ontem nós abordamos o tema democracia. Um tema contestado por muitos, que simplesmente eu não consigo entender o contexto dessa palavra aqui no Brasil. Democracia, é muito difícil de entender. Temos um juiz da Suprema Corte que tem uma caneta pesadíssima nas mãos e pode alterar a Constituição brasileira ao seu bel prazer. Democracia, onde o judiciário defende os seus companheiros de roubalheira. Nós podíamos ser o melhor, o país mais desenvolvido do mundo, você sabia? No entanto, não somos, pois o governo se gaba de emprestar dinheiro ao agro. Hoje de manhã eu ouvi essa na rádio. Ele se gabando de emprestar dinheiro ao agro pelo Plano Safra. E do outro lado ele está aumentando o imposto do insumo que nesses mesmos fazendeiros precisam comprar, tipo os adubos. Que contraproposta é essa do governo? Nós estamos em um país onde os políticos roubam bilhões com B de bola da população e deixam a população, analfabetos políticos para poder controlá-los na Lava Jato, no INSS, no Banco Master. Você lembra que no Banco Master nenhum petista votou para abrir a CPMI? Será que ninguém achou isso estranho, só eu? Quando se pede vistas da conta do banco em que Lulinha tem conta, do filho de Lula, Lulinha é o filho de Lula, só para ver se o filho do presidente declarou certinho seus ganhos, seus impostos de renda, só para ver se ele sonegou algum imposto.
A esquerda toda pulou da cadeira dizendo que isso é um absurdo. Será que isso é democracia? Temos que inverter todos os valores que conhecemos? Isso é uma deterioração do processo democrático. Uma vez que grande parte do orçamento que está sendo consumido para julgar estas inconstitucionalidades vem do nosso bolso. Eles querem salvar a pele dos companheiros a todo custo, fazer uma máquina inchada ficar funcionando. Pois o governo sim é uma máquina inchada. Não para... O governo serviria para devolver essa grana à população, né? E não o faz em forma de saúde, principalmente em forma de saúde. Pois o pobre fica horas no banco da UPA para esperar um atendimento médico, sofrendo dores terríveis, que na sequência o médico nem tem o poder total de pedir exames, pois é forçado a poupar o máximo de dinheiro público possível. Já teve até um caso aqui em Bento que um médico pedia bastante exames. Claro, ele tem que saber o que o paciente dele tem. E ele foi expulso, sei lá. Foi retirado do sistema de saúde de Bento. Um sistema que despeja migalhas à população. Uma parte dela ainda acha bom isso. Uma parte da população acha bom isso. E para fechar o bloco Entendendo a Política de hoje, temos um governo que fala exatamente o oposto do que apresenta. Um governo irresponsável com as contas públicas. Extremamente alta essas nossas contas públicas. Por consequência de quê? De colocar muita gente mamando nas tetas do governo. Gente sem qualificação. Sem falar que a relação dívida e PIB do país é uma vergonha. Faz com que o Brasil seja hoje o país com as mais altas taxas de juros do mundo. Você sabia? Olha aí, pede para o Dr. Google. Uma realidade que só as propagandas do governo na Globo não vê. Nunca antes tivemos um governo que em tão pouco espaço de tempo pegou as estatais que estavam dando lucros e as quebrou, como o caso dos Correios, usando pessoas que não tinham intimidade com a coisa, usando cabides de emprego para companheiros e partidos aliados. Nem vou falar dos índices de educação, que são complicadíssimos. Devemos ter consciência. Devemos botar no controle pessoas capacitadas. Tá aí, então, para você pensar aí no dia de hoje. Esse foi o Bloco Político. A gente tenta abrir os olhos. Não importa para quem você vote. Se é para esquerda, direita, centrão, alienígena ou monstro marinho. Você tem os seus motivos para votar nisso. A gente só abre os olhos para você não ser passado para trás como nós éramos uma vez. Eu também era. Porque nós não tínhamos a internet, não tínhamos esse conhecimento. Hoje dá pra gente entender muita coisa na internet, né? Então, fica aí pra vocês esse bloco político meio apimentado hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de quê? De esportes. Ó, dá uma olhadinha. De esportes e de Copa do Mundo, né? O futebol da Copa do Mundo está se alinhando. Para as oitavas de final, vamos enfrentar os Vikings e o gigante Haaland, que já fez o seu 4º gol nesse campeonato. A estrada está se afunilando e a Copa do Mundo só sobreviverão os melhores. Não tem mais margens para erros. Domingo às 17 horas em Nova Jersey,
uma pedreira sem tamanho, a Noruega, que não participava de uma Copa desde 1998, está com uma sede imensa. E para retrocedermos, não temos lembranças boas da Noruega, né? Temos que contextualizar que nunca ganhamos deles em Copas do Mundo. Foram 4 confrontos, 2 derrotas e 2 empates. Mas os tabus são feitos para serem quebrados. Limites foram feitos para serem superados. Então, domingo, vamos acompanhar na TV aberta Brasil e Noruega. Os atletas brasileiros fizeram um treinamento ontem, sim, um treino bem leve, principalmente aqueles que não entraram em campo, porque tem uma galera aí de várzea, né? Uma galera solta em Nova York, lá na Times Square. Bom, eles fizeram um treino aí para manter o físico em dia. A má notícia é que Lucas Paquetá teve uma lesão grau 2 e provavelmente estará fora dos confrontos da seleção. Provavelmente. Os médicos ainda da seleção ainda têm um resquício que ele possa voltar, né? Por isso que ele ainda está lá. E o Colorado Rafinha ontem fez as primeiras atividades em campo depois daquela lesão sofrida contra o Haiti. Ele não deve atuar contra a Noruega, mas contra os Vikings, mas está apresentando uma melhoria bem grande. Ainda não treinou com o grupo, mas esperamos que logo ele estará de volta fazendo muitos gols. Até amanhã, pessoal. Esse é até amanhã para o Bloco Esportivo, não, porque tem ainda muita coisa aí para vocês verem no jornal de hoje. O Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Lá você pode achar uma infinidade enorme de acessórios esportivos. Bom, deixa eu falar para vocês uma coisa, né? A Polícia Rodoviária, ela informa que com a abertura da Serra do Rio das Antas para o sistema de trânsito livre e o fim do regime regular de comboio na BR-470, é esperado um aumento expressivo no fluxo de veículos que rodam pela região. Diante desse cenário, a instituição projeta aí uma pontual elevação do risco de acidentes no trecho. Nesse trecho aí adotará medidas preventivas a Polícia Federal. E com resposta, né, à nova dinâmica de tráfego, intensificar a fiscalização em toda a extensão da serra será possível. Terá que ser feito, não possível. As equipes operacionais ficarão na linha de atuação no combate às infrações que mais geram gravidade no trânsito, especialmente na ultrapassagem em locais proibidos. O excesso de velocidade também, olha... Bom, se a galera usar um excesso de velocidade aí na Serra do Rio das Antas, com toda aquela galera trabalhando, aí sim, né? Daí é complicado. Bom, a instituição também faz um alerta à população. Apesar do fim de sistema de comboio, o local ainda está recebendo intervenções na pista. Cara, eles vão longe ainda para terminar essa arrumação toda na Serra do Rio das Antas, pois os desastres foram imensos. E sem contar
que há pouco tempo atrás deu uma chuva mais forte e rolou pedras na pista. Então a gente tem que se cuidar nesse trecho. Por conta das obras em andamento, os motoristas que passarem pela região devem estar preparados para possíveis retenções temporárias no sistema de pare e siga. Então, o que quer dizer a Polícia Rodoviária com isso? De repente, você tem que ir um pouquinho antes, se você tiver que adentrar nessa serra, se você tiver que passar por ali, né? Porque talvez em alguns instantes terão o sistema de pare e siga. Daí eles vão te parar para eles poderem fazer a intervenção na serra e depois vão liberar. Então tem que se ligar. Bom, além de tudo, tem que redobrar o cuidado com a circulação dos trabalhadores na via. Eu já falei isso. A galera é muito grande que trabalha no conserto dessa via. Então vamos prestar bem atenção, pois a polícia também orienta que os condutores planejem suas viagens com antecedência, respeitem rigorosamente a sinalização vertical, né? E as ordens dos agentes, né? Garantindo uma segurança viária e a preservação das vidas durante o deslocamento pelo trecho. Tá, galera? Liberou? Liberou então entre Bento e Veranópolis, mas vão ter retenções de pare e siga, tá, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um bloco comercial, mas é bem rapidinho. Vamos para o bloco comercial da Harmony e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, pera, que não é isso. Na realidade, entrou antes o comercial, aí antes eu tinha que fazer. Eu tinha que falar, tá? Eu queria agradecer a Harmony Sonorizações e também a Natal Fitness por nos dar essa mãozinha aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora sim, hoje nós temos o orgulho de anunciar que a Música Itália está de aniversário. A Música Itália é uma loja de instrumentos musicais que mora na capital do vinho há 45 anos e é a mais completa da cidade. Nossos grandes parceiros, e vem daí o recado do Nene. Sabe quem é o Nene? Você conhece o Nene? Deixa eu mostrar pra vocês, o Nene é esse aqui, ó. O show de rock and roll, o show de rock and roll. Nene, meu Deus, vai te comprar um instrumento novo, é? Pá, velho, mas onde é que eu vou comprar um instrumento? Não, com esse ali não, é? Vai lá na Música Itália e me compra um instrumento novo, que eles têm 45 anos de tradição, é? Eles sabem o que eles vendem lá. Vai lá e me compra um violão novo, porque esse ali não dá mais. Pá, mãe, fechou todas então. Vai ser de cair os buteados do bolso. Nene, tem que comprar um violão novo. Viu que esse violão tava todo desafinado? Então é o seguinte, Nene é ir lá na Música Itália. E o nome Nene só aparece na rádio. Por isso que não mostramos a face do Nene aqui. Você pode ouvir o Nene, eu acho que na Olé Digital. Na Olé Digital, né? Eu recomendo, baita rádio aí, que tem um monte de atração legal. Então, desde já agradecemos a parceria do Alencar e da Alexandra Pertile, que sempre nos tratam com o maior carinho aí. Parabéns pelos 45 anos. E outra, alguma coisa tem que ter dado certo para funcionar 45 anos, né? Porque você vê tantas lojas que vêm e que vão,
E aí, ó, tá de pé firme, forte, com muita coisa aí, uma loja com 45 anos. É um prazer que ela esteja na capital do vinho. Bom, voltando à nossa pauta, né? Uma bela atuação do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Bento Gonçalves. Eu vou frisar isso porque eles prestaram apoio a uma gestante em trabalho de parto hoje de manhã, quarta-feira. Eles realizaram uma escolta do veículo da família até o Hospital Taquini, aqui de Bento Gonçalves. Eles estavam durante o patrulhamento, né? Os agentes Rafael de Souza e Vanderlei Schenato, vou frisar o nome deles porque são gente boa, né? Foram acionados pelo condutor de um veículo que relatou estar transportando a sua esposa em trabalho de parto avançado e pediu auxílio para chegar mais rápido ao hospital. Então, de imediato, os agentes iniciaram uma escolta com sinais sonoros e luminosos, garantindo a passagem segura e ágil no trânsito. A gestante chegou ao Hospital Taquini em segurança e foi prontamente atendida pela equipe médica. Após a ação, os agentes retomaram o patrulhamento de rotina. E para o coordenador de trânsito, agente Schenato, situações como esta mostram o lado humano do trabalho dos nossos agentes. Além da fiscalização, estamos preparados para apoiar a comunidade em momentos de urgência, sempre priorizando a vida. Que legal, né? O DMT orienta, né, que em casos de emergência, o condutor acione o 118, telefone 118, ou peça apoio a uma viatura mais próxima. Os agentes se deslocam até o local e tomam as providências cabíveis para a segurança no trajeto. Bela ação dos agentes e parabéns, parabéns, parabéns. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, que você já está curioso sobre a imagem de fundo? Sim, é R$2 que você vê aí. No fundo do jornal de hoje temos outro aniversariante do dia. Fazem 32 anos do Plano Real. É hoje, dia 1º de julho, o Real está de aniversário. Ele foi instituído em 1º de julho de 1994. O Plano Real foi lançado como um esforço para combater a hiperinflação que assolava o Brasil naquela época. Esse plano marcou uma virada decisiva na economia brasileira, promovendo estabilidade financeira e controlando a inflação naquele período. Em 2024, o Banco Central lança uma edição especial de moedas comemorativas de R$1 para celebrar os 30 anos do Plano Real. Em 2024, ó, dá uma olhada, então elas ali, ó. Esta que você vê ao fundo do jornal de hoje é essa moeda comemorativa, destacando a importância histórica e o impacto positivo que trouxe à economia brasileira. Que legal, né? Bom, pessoal, um grande abraço a todos e nos encontraremos amanhã em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá!